Fala galera, aqui é o Rodrigo, professor de matemática do blog do Carhelp. E hoje eu estou aqui para ensinar a vocês o método dedutivo da progressão aritmética. Bom, o que é uma progressão aritmética, né? A progressão aritmética é uma sequência de números onde existe uma relação constante entre cada termo. Bom, vamos explicar isso melhor. Por exemplo, nesse exemplo aqui, vocês notam que a cada termo está sendo somado dois números, né, dois algarismos, certo? Por exemplo, aqui, ó, o número 1 somado a 2 dá 3, o número 3 somado a 2 dá 5 e assim por diante. Uma progressão aritmética ela também pode ser feita pela subtração. E essa diferença, né, esse aumento ou essa subtração que vai existir entre os termos é chamado de razão, tá? E o que nós precisamos saber sobre progressão aritmética? Nós precisamos saber descobrir os termos e saber somá-los. Então vamos fazer o método dedutivo para se chegar a esse ponto, tá? Imaginemos que eu queira descobrir o segundo elemento. O segundo elemento ele é igual ao primeiro mais a razão, certo? Por exemplo, aqui, a razão aqui, ó, a diferença entre eles é 2, certo? Então, esse daqui, o segundo, é igual ao primeiro mais 2. Assim como o 5, que é o terceiro, é igual ao segundo mais 2, que é 3 mais 2 igual a 5, e assim por diante. Certo? Então nós temos aqui, ó, o segundo elemento sendo igual ao primeiro mais a razão, o terceiro elemento sendo igual ao segundo mais a razão, o quarto elemento sendo igual ao terceiro mais a razão. E tem uma coisa bem bacana aqui, é que a gente já definiu o A2, então a gente pode substituí-lo aqui, ó, e a gente chega nessa fórmula aqui. Assim como eu já defini o A3, então eu posso substituí-lo aqui e chego nessa fórmula aqui. Bom, se você perceber, aqui o A3, eu quero descobrir o terceiro número. E sempre, assim como aqui no quarto, eu tenho o A1 no começo, que é o primeiro termo da progressão aritmética, e eu tenho um número multiplicando a razão. Se eu quero descobrir o terceiro, eu tenho 2. Se eu quero descobrir o quarto, eu tenho 3. Então nós temos aqui um padrão. É sempre a posição que eu quero descobrir menos 1 vezes a razão. Então, dessa forma, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, treinem bastante isso, tá? Pegue bastante progressões aritméticas e treinem com os números. Vá fazendo, assim, por mais que seja um pouquinho chato, eu sei que pode ser um pouquinho chato, sem dúvidas algumas, mas treinem isso porque vocês conseguem se livrar dessa fórmula aqui, certo? Vocês entendendo esse processo aqui, você vai conseguir se livrar dessa fórmula e você nunca mais vai esquecer como que se resolve uma progressão aritmética. Bom, para descobrir a soma de elementos da progressão aritmética, vamos tomar como exemplo aqui, se eu quisesse somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 100. Se você notar, se eu pego o número 1 e somo com 100, eu tenho 101. Se eu pego o número 2 e somo com 99, eu tenho 101. E assim por diante. Sempre eu vou ter 101. Então, como que eu somo vários números iguais? Através de uma multiplicação, não é mesmo? Quantos números 101 eu vou ter como resultado da soma de dois números entre 1 e 100? Eu vou ter 50, concordam comigo? Porque eu sempre estou pegando assim, 1 e 100. Então já peguei um parzinho. 2 e 9, e 99, aliás. Peguei um outro parzinho. Então eu vou ter 50 parzinhos aqui dentro, certo? De 1 a 100. Então é a mesma coisa que eu multiplicar 101 por 50, que dá 5.050. Então se eu pegasse e somasse termo a termo, daria 5.050. Se vocês quiserem fazer na mão aí, fiquem à vontade. Bom, não façam isso porque vai demorar bastante tempo. Mas se alguém quiser arriscar, fique à vontade aí para testar aí. Mas, então, essa dedução aqui dá para chegar em uma fórmula, que é a seguinte. Olha só para você ver como que essa fórmula combina exatamente com o que foi feito aqui. Certo? A soma de n números, por exemplo, a soma de 100 números de uma progressão, essa progressão aqui, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até 100, é igual ao primeiro termo mais o último termo, que é o termo em questão que eu quero somar, vezes n sobre 2.
O que é esse n sobre 2? É o número de elementos que eu estou somando dividido por 2. Aqui eu não tinha 100 elementos e eu multipliquei por 50, então é 100 dividido por 2. Se eu tivesse 200, eu iria multiplicar por 100, então é 200 dividido por 2. Então essa fórmula aqui, ela traduz exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos para um exercício agora. Esse exercício aqui caiu na prova da Unesp, tá, da primeira fase. Dá para resolver ele de várias formas, mas eu quis resolver com progressão aritmética para vocês poderem entender um pouquinho esse processo, tá? Então vamos lá, qual que é a fórmula mesmo que a gente deduziu? É a n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Então se vocês notarem aqui, você concorda comigo que eu tenho 48, depois eu tenho um espacinho de 3, um espacinho de 3. Se eu colocar outra cadeira aqui, eu vou ter mais um espacinho de 3. Então, qual que é o padrão que vocês estão notando aqui? Eu tenho um número fixo que está sendo somado 3, 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 e assim por diante. Concorda comigo? Então, isso aqui se encaixa em uma progressão aritmética. Vamos ver aqui qual que é a pergunta que está sendo feita. A figura indica o empilhamento de 3 cadeiras idênticas e perfeitamente encaixadas uma nas outras, sendo h a altura da pilha em relação ao chão. Então aqui, h, a altura daqui do encosto até o chão, certo? A altura em relação ao chão de uma pilha de n cadeiras, ou seja, um determinado número de cadeiras, perfeitamente encaixadas uma nas outras, ou seja, não vai ter variação, vai ser sempre baseado nisso daqui. Lógico que é uma situação hipotética, né? Mas é para fins de conhecimento mesmo, de desenvolver conhecimento, certo? Será igual a 1,40, certo? 1,40 m. Se n for igual a... Então, quantas cadeiras que empilhadas vai dar 1,40 m de altura? Você poderia fazer isso aqui na mão, certo? Como você tem as alternativas. Mas isso só deve ser feito em último caso, né? Você tem que treinar as suas técnicas, os seus dotes matemáticos, vamos dizer assim, né? Então, utilizando essa fórmula da PA, vamos entender aqui. O que seria esse AN? Esse AN seria o valor que a última cadeira que eu empilhar vai tomar, certo? O valor da altura dela. Então, notem aqui que qual que é a altura dessa cadeira aqui, ó? Ela é 48 mais 3 mais 3, certo? É a altura desse ferro aqui, ó, desse ferro até aqui embaixo. E somado a 48. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 cadeiras aqui, como que eu sei essa altura aqui? Como que eu descubro essa altura aqui? Eu pego a altura total e subtraio 44, certo? Então, esse AN vai ser igual a 140 centímetros, que é a altura que eu quero descobrir, de 1,40 m, menos 44, certo? O A1 é o 48, que é o primeiro termo da progressão. O segundo termo vai ser 51, o terceiro termo vai ser 54, porque está sempre somando 3, 3, 3 e assim por diante. E a razão é 3, porque é o valor que está aumentando, certo? Então, eu tenho lá 140 menos 44 igual a 48 mais n menos 1 vezes 3. Resolvendo isso daqui, eu vou chegar na conta final aqui de n igual a 51 sobre 3, que dá 17. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu empilhar 17 cadeiras do solo até a barra de ferro dela, vai ter 96 centímetros. Só que a altura que ele quer que tenha é 1,40. Só que note que daqui, da barra do ferro até aqui, eu tenho 44 centímetros, até esse final do encosto. Então vai ser 96 mais 44, que dá exatamente 1,40 m. Então eu achei a resposta do exercício, que é a letra C. Esse exercício aqui dá para resolver de várias formas, tá? Você fica a critério seu, mas você pode utilizar para treinar também a PA, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E também deixe suas sugestões para que cada vez mais nós possamos melhorar a forma como nós estamos passando o conteúdo para você. Se você ainda não curtiu nossa página, entra lá no Face EducaHelp, curte a nossa página, deixa lá os seus comentários nas postagens para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.